Então, assim, gente, começando boa noite aí para todo mundo, começando mais uma live aí do Papo de Investidor, no qual o intuito realmente é um bate-papo, tá? Então não tem script, não tem nada. Eu conheço o André ali de um tempo, pô, tem pouco tempo, né, André? Desde o ano passado ali, mas a gente trabalha junto há algum tempo, então a gente já se entende ali, a gente já sabe o quanto um entende ali de mercado financeiro. E o intuito realmente aqui é tirar um pouco de dúvida, de demistificar essa parte ali de investimentos como um todo, mas o foco ali vai ser renda variável, né, André? Então o André ele vai se apresentar aí, então já tem alguns anos de experiência no mercado financeiro, exclusivamente ali de renda variável. Então a gente vai trocar uma ideia, bater um papo, se vocês tiverem dúvida pode jogar aqui, que realmente é um bate-papo ali, então a gente vai passar de um pouco de cada coisa. Muita gente acha que renda variável é só ações, né, André? Então tem um leque enorme por trás aí e tirar essa questão ali que investir na bolsa é cassino, renda variável precisa ter um cuidado para investir, pode perder dinheiro, mas pode ganhar, tem que ter muito cuidado. Isso daí a gente vai discutir no decorrer dessa live de hoje, tá? Passa a bola aí pro André para se apresentar. Para quem não conhece aí você, André. Boa, boa. Valeu pelo convite, em primeiro lugar. Fico muito feliz por ter chamado. Cara, contando um pouquinho da minha história, eu sempre trabalhei com renda variável, né? Eu começo basicamente sem renda variável. É, Chego mais ou menos ali em junho, se eu não estiver enganado, 2017, no Grupo XP, lá na Rico. E lá, atendimento, sempre fui de atendimento, sempre fui de contato com o cliente. E, cara, 3 meses depois eu vou para a mesa de renda variável da Clear. E ali eu não consegui mais, desde então, sair de renda variável, né? Ali foi onde eu aprendi tudo. Tudo que eu sei até hoje, eu aprendi lá. Então, tudo que eu aprendi em renda variável, eu acabei levando para outros lugares, né? Sempre foi o que me moveu, o que me puxou. Eu tenho aí, já fiz, né? 4 anos de mercado financeiro, sempre nessa área, sempre com atendimento, sempre com renda variável. Então, o Brian também já atendeu muitos clientes, sabe como é. Então, a gente tem bastante esse tato com, Uhum. com o cliente, e em especial, eu falando de renda variável. E como você falou, né? Muita gente pensa que o mercado de renda variável ele é simplesmente o mercado de ações. Ele é também, ele é o maior que a gente tem, é onde a gente tem a maior gama de, de opções para investimento, de mercados para a gente entrar, mas não é só isso, né? A gente tem também os seus derivativos, né? Que seriam os derivativos das suas ações. A gente tem o mercado de fundos imobiliários, que é o que mais vem crescendo ultimamente, junto com o Uhum. mercado de renda variável como um todo, né? Mas a gente também tem o mercado de fundos imobiliários que, cara, eles vem crescendo muito, atraindo muito investidor por ser uma alternativa, mas e também, obviamente, ele vem apresentando ganho. Então, esse é o mais importante quando a gente fala de renda variável. Se não apresentar ganho, não faz o menor sentido você entrar. Sim, E com ele vem certeza. apresentando. Então, de modo geral, ele vem crescendo muito no mercado como um todo. Boa. André, o teu áudio tá um pouquinho chiado, não sei para todo mundo tá. Será que tu não consegue ou deixar com o áudio do celular mesmo, ou melhorar? Não sei se o Vamos pessoal tá ver. conseguindo escutar bem. Deixa eu ver. Falei agora. Agora ficou melhor? Pô, Check. 100% agora. Vamos embora. Ficou melhor, boa. E aí, assim, gente, assim, eu acho que para quem trabalha no mercado financeiro, né, então a gente pega uma casca, a gente aprende muito na parte de atendimento. Então, as pessoas hoje que têm cargos ali que se destacam hoje têm que passar por isso, né? Eu passei um tempo, o André passou, tem o Thiago, tem o Júnior que entrou aqui também, todo mundo veio da parte de atendimento, porque a gente lida diariamente com os clientes ali, então a gente sabe que o que os clientes, assim, qual é a ferida, né? Qual é a principal dúvida, onde é que eles têm fraqueza ali na hora de investir, né? Então, muita gente procura
a corretora e porque viu falar de alguma coisa, viu falar de uma ação, quero comprar. E aí não sabe nem qual é o ticker da ação, como é que compra, não sabe nada, só ouviu falar em algum lugar porque é bom comprar aquela ação, né? Então, acho que o principal ali, a coisa mais importante hoje em dia é a gente saber o que a gente está comprando, né? Olha o Juninho falando. E aí, Aham. Junião, beleza? Saber o que está comprando, principalmente, né? Então, principalmente a parte ali de começar a falar um pouco aqui de ações, né? Então, porque a pessoa pode ganhar sim dinheiro, mas ela também pode perder dinheiro com ações, né? Então, o indicado qual é, digamos assim, a primeira dica ali, André, você que já está há muitos anos assim no mercado, para quem quer começar a investir em ações ali. A gente sabe que a pessoa precisa saber o que está comprando, mas tem mais alguma coisa, o que é importante a pessoa saber e o que a pessoa precisa ter para começar a investir em ações ali. Eu acho que, cara, para começar, quando você pensa no mercado de renda variável como um todo, seja ele de ações, seja de fundos imobiliários, que a gente pode até estender um pouquinho mais esse Uhum. assunto, mas quando a gente fala do mercado de ações em si, você precisa ter algumas noções que, cara, primeiro, qual que é o mercado que eu vejo que ele está em ascensão? Qual que é o mercado que me chama a atenção? Cara, é o mercado petrolífero, é o mercado de shoppings, é o mercado de varejo. Eu acho que você precisa ter esse norte. E esse norte ele só vem quando você estuda, né? A gente tem hoje diversas casas de análise que fazem esse estudo, só entregam para a gente ele já pronto. Então, a gente não precisa, como você tem alguém aqui, eu não sei você também, se você já leu livros do Peter Lynch, do Warren Buffett, você vai ver que, cara, eles tinham isso, eles tinham os relatórios da empresa. E era isso que eles tinham Sim. como material. Então, eles estudavam o material direto da empresa. Eu acredito que sempre é a melhor forma. Eu sou um pouquinho arcaico nisso. Particularmente eu, André, eu prefiro olhar a empresa. Mas isso é depois de muito tempo que você já está acostumado a ver o que os indicadores dizem. Agora, cara, você que está começando, o cara que não sabe, a gente tem diversas casas de análise. A gente tem a Eleven, a gente tem a Suno, entre outras, que já entregam papel para a gente, que já dão essa análise para a gente. E o que a gente simplesmente tem que fazer é ler. É ler e entender. É ler e ir naquilo que te agrada, né? Porque o que eu sempre falo não adianta você investir numa empresa se você não acredita nela. Então, assim, muita gente, isso eu falo, muita gente, entrou muito por conta a gente chama de calls, né? Dicas que casas de análise dão, ou analistas, enfim, eles dão para comprar uma ação. Cara, você não estudou sobre ela, você não sabe o que ela faz, você não sabe muitas vezes nem o trabalho dela, você está fadado ao fracasso nessa ação, com certeza. Vai acontecer. Porque o ponto principal é você investir em uma empresa que você acredita. Isso, cara, pode parecer uma grande bobagem, no sentido de, porra, mas eu vou ser sócio desse tamanho. Mas, cara, quando você compra uma ação, você está sendo sócio daquela empresa. Você não seria sócio de uma empresa que você não acredita. Se alguém te chama para ser sócio de algum negócio que você não acredita, você não iria. No dia a dia, no mundo real, digamos assim. Com a ação, se você tiver a mesma intenção, se você tiver a mesma noção, você tem um pouquinho mais de chance de sucesso. Porque provavelmente se você entra numa ação que você acredita nela porque você minimamente a estudou, né? Então, eu acho que o primeiro passo é sempre estudar. É estudar, é entender o mercado que você quer entrar, o segmento que te agrada mais. Muitas vezes a gente pode começar pelo segmento que a gente já entende. Então, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, trabalhou na parte administrativa das Americanas, né? Cara, por que você já não começa no varejo, já que você entende como funciona aquele mercado? Como que vai funcionar toda a logística daquilo? Então, cara, começa pelo varejo, não precisa... Isso se você não estudar, né? Por que você não vai direto no saneamento, que você não viu? Então, comece pelo básico, começa por aquilo que você sabe, começa por aquilo que você domina. Isso vai te ajudar muito mais, vai te dar mais gosto para conseguir fazer isso. Isso. Você falou bastante a questão das casas de análise, realmente é uma questão muito, muito útil para quem não tem tempo, né, para estudar o mercado financeiro ali, analisar realmente as empresas. Mas também, gente,
eu acho que hoje todas as corretoras têm uma área que elas fazem, tem um setor de research que fazem essa análise e disponibilizam lá para vocês. Quando eu estava começando, André, não sei se você sabe dessa história, eu tava, assim, a vontade era enorme, eu não sabia nada de investimento, eu estava começando, e aí o que que eu fazia? Eu queria investir em ações, não sabia nada. Aí eu abri conta em 5 corretoras, que para quem não sabe, abrir conta em corretora é simples, é gratuito, você não paga nada. E aí eu pegava o relatório mensal, top 10, top 5 e batia as mesmas ações. Sabe como hoje sai em site a recomendação de 5 casas de análise, 5 corretoras, eu fazia as minhas. E as ações que batiam de 2 ou 3, aí eu comprava, ou seja, não sabia nada, mas eu tinha uma noção que o pessoal estudou para isso e eles não iam recomendar uma coisa ali que não seria tão ruim, né? Então eu fazia isso no começo, que eu não tinha tempo para estudar ali a questão das ações e tudo. E acabou que eu fui tomando gosto pela coisa e realmente eu aprendi, né? Então nesse começo eu perdi um pouco de dinheiro, porque isso é muito importante também. A pessoa começa a entender, mas ela acha que ela já sabe de tudo, né? Então aí ela vai botar muito dinheiro ali em uma determinada empresa, não tem diversificação. Depois a gente pode falar, a Penélope até jogou uma pergunta aqui. Tem muita coisa para falar de renda variável, né? Mas você falou ali o principal conceito de uma ação que a gente é sócio de uma empresa, né? Então ali qual é o benefício, André, de ser sócio de uma empresa comparado a outros tipos de investimentos, que nem na renda fixa? Qual é a principal diferença ali de realmente investir em renda variável para renda fixa, né? Eu acho que está no conceito realmente de sociedade. Então, se a gente trazer para o mundo normal, ali para aquele teu brother que abriu uma loja com você, qualquer coisa nesse sentido, cara, todos os lucros serão divididos entre vocês dois. É o mesmo conceito com ação. Quando você compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa. Então, todos os ganhos que a empresa tiver serão distribuídos para você por meio de dividendos, de juros sobre capital próprio e tal, sobre mais ações, eventualmente, sobre grana. Bonificação. Uhum. Então, assim, você consegue ter participação em seus lucros. Eu acho que essa é a grande vantagem. Uma das formas, né, de você ter ganho em renda variável. A outra forma, e aí por que eu falo que você tem que investir num negócio que você acredita? Porque além dos lucros, você consegue ganhar na variação dessa ação. Então, a gente pode falar, por exemplo, de Via Varejo já deu uma caída, já deu uma estabilizada, mas a gente pode entrar no exemplo de Via Varejo. Via Varejo, por volta de 2018, ali para começo de 2019, se eu não me engano, cara, era coisa de 4, 5 reais. Uhum. Ela teve uma alta muito grande, ela se reestruturou, ela mudou sua coordenação, e isso fez com que, obviamente, a empresa naturalmente subisse. Porque entrou uma administração séria, entrou uma administração que foi realmente para arrumar a casa, e se você entrasse lá atrás, você vai pensar, cara, eu vou entrar nessa ação, vou virar sócio dessa empresa, justamente porque eu acredito nela. Eu falo por mim pessoalmente. Uhum. Eu ouvi sobre essa troca do conselho foi o momento que eu comprei Via Varejo. Porque, cara, eu entendi. Se tá tendo reestruturação, não vai entrar um cara qualquer. Era um cara muito conhecido, inclusive. Então, você consegue ganhar também nessa alta da empresa, nessa valorização que ela vai ter, que é totalmente natural. Principalmente quando a gente fala de uma empresa que é boa. Por isso que eu sempre falo, invista em empresas que você acredite. Se você não acredita naquela empresa, não faz o menor sentido. Ela pode, eventualmente, dar um lucro, dividir aquilo com você, ou pode não te paga, e aí você também perde com a grana, com a valorização sendo negativa, né? Uhum. Então, você tem que pensar em absolutamente tudo isso. E aí, como você tinha falado, eu acho muito importante que a gente entenda, estamos falando de renda variável. A mesma chance que eu tenho de ganhar é exatamente a mesma chance que eu tenho de perder. Principalmente quando a gente fala de um mercado brasileiro que é muito instável, ele é muito volátil, eu sempre falo, o mercado brasileiro ele é imaturo, ele não sabe reagir bem às notícias, e o investidor, de modo geral, do varejo, ele também não sabe reagir muito bem às notícias. Uhum. Sim. Então, e assim, quando eu digo o mercado, quem faz o mercado são as pessoas, né? A gente tem um exemplo
muito recente, para quem estava no mercado, quem acompanhava, sabe muito bem disso. Novembro do ano passado, a gente começa a ter uma explosão de casos na China do coronavírus. Cara, todos os mercados viraram um absoluto colapso. Mercado brasileiro, muito mais emocionado, ele cai, começa a derrubar. A primeira coisa que o investidor varejo faz começa a se desfazer das suas ações. Cara, não é assim. A gente tem vários exemplos de momentos que caíram, como o Joesley Day. Cara, despencou, o mercado despencou, todo mundo achou, fudeu, vai acabar a bolsa. Não, ela volta. A gente está falando de boas empresas. A gente está falando de empresas bilionárias. Então, isso é muito difícil de acontecer. Só que você só consegue ter essa noção, e muitas vezes é muito mais uma questão de estudo psicológico, do teu comportamento, do que economicamente falando. Isso é um comportamento psicológico, total. É muito fácil a gente falar. Como que eu ganho dinheiro com a ação? Eu compro na baixa e vendo na alta. Todo mundo fala isso. Simples. Mas esse mesmo cara que fala isso, ele não comprou em novembro, que estava em baixa. Ele, muito pelo contrário, ele vendeu, né, com medo do que pudesse acontecer. Mas é aquela coisa, você tem que entender, cara, tua carteira vai ficar desvalorizada agora e vai ficar por muito tempo, mas de um momento ela volta. Ela voltou. Hoje a gente, no finalzinho do ano passado, a gente teve recorde da pontuação do índice. Hoje a gente zerou, ficou no net, estava negativo até agora, hoje fechou em alta, zerou esse saldo, então acabou ficando no 0 a 0. Então, cara, voltou, o momento voltou. A gente estava falando no começo da pandemia, nos primeiros casos acontecendo no Brasil, num Ibovespa de 65 mil pontos. A gente está batendo hoje 120, praticamente dobrou. Só que esse tipo de comportamento, ele só vem, cara, se você realmente estudar o mercado de ações, você entender que você vai perder. Um momento você vai perder. Em alguma hora, cara, você vai tomar um pau ali do mercado e não tem jeito. Não tem o que você possa fazer. O que você pode fazer colocar a cabeça no lugar e falar, cara, não é o momento de vender, ou de fato, se for, vende, mas entenda que geralmente não é. Geralmente você tem que ter um pouquinho mais de cabeça no lugar para conseguir fazer isso. Pô, acho que você colocou um ponto bem importante aí, que em algum momento a gente vai perder dinheiro no mercado de ações. Então é por isso que investir em renda variável, principalmente em ações, a gente tem uma escadinha dos dos produtos de investimento. E ações está ali no topo, como se fosse um dos últimos, o último degrau ali para a pessoa chegar em uma carteira ideal. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, todo mundo pode começar a investir em ações, não tem problema nenhum. Mas o importante é realmente a gente estruturar a nossa carteira de investimento. Como é que a gente estrutura? Com reserva de emergência, tem investimentos seguros, né? E começar a investir ali um pouco, diversificar. Tem fundos de investimento, fundos imobiliários que a gente vai comentar aqui, e depois ações. Para quando dá esse boom aí do mercado, a gente perder um dinheiro, a gente tem alguns investimentos que dão uma sustentação para a nossa carteira, então a gente não perde muito dinheiro. Nessa época eu estava atendendo lá na pandemia, quando o mercado caiu, só atendia a gente que vende as minhas ações, e não podia, porque as ações estavam todas em leilão, foi uma correria só. O que eu fiz com a minha carteira? Com a minha carteira eu me desfiz de uma parte dos meus investimentos ali, só que o que eu sabia? Que nem com essa mentalidade ali, eu sei que uma hora cai, mas uma hora vai voltar. E aí eu reapliquei, eu reorganizei ali a minha carteira na pandemia, eu consegui pegar preço de ações ali em um valor bem barato na época. Foi que em no máximo 3 meses eu já tinha recuperado o dinheiro que eu perdi ali naquela pandemia. Então, para vocês não terem ideia, teve gente que perdeu muito dinheiro, gente, muito dinheiro mesmo. Digamos, se uma pessoa tinha 100 mil, ali ela perdeu brincando 50 mil reais, para vocês terem ideia, né? Então a Penélope jogou até uma pergunta importante aqui. É possível, deixa eu ver, conseguir uma renda mensal em ações como fundos imobiliários, por ser que cada empresa paga seus dividendos, né? E proventos em períodos diferentes, sabendo o período de pagamento das empresas. É possível montar uma renda mensal com ações? Cara, é super possível, mas
precisa, a gente volta naquele tema que a gente comentou no começo, você precisa estudar a empresa, você precisa saber qual que é o comportamento dela. Não falando de recomendação nem coisa nenhuma, mas se vocês quiserem estudar depois, uma empresa muito pagadora de dividendos é a Itaúsa, que é a controladora de Itaú. É uma empresa que tem como costume pagar dividendos. Então, com ela você conseguiria ter uma renda. Com ela você consegue ter uma renda mensal. Mas o mais importante é você estudar qual que é a periodicidade. Se você jogar qualquer ação no Google, por exemplo, colocar Itaú B3 lá no Google, você vai entrar na primeira página, que é do site da B3, clica no primeiro link, vai ter eventos corporativos, e lá vai ter toda a lista de pagamentos de dividendos daquela empresa. Então você vai conseguir ver, cara, qual que é a periodicidade? É 2 em 2, 3 em 3, é mensal, tal, e assim vai. Tudo é estudo, tudo é baseado no estudo. É sempre possível. Mas, ainda assim, entendam que a gente está falando de renda variável, que a gente está falando de um mercado brasileiro como um todo, e não só o financeiro, eu digo, mas até a saúde financeira das empresas. A gente não tem tanta estrutura como a gente tem de empresas nos Estados Unidos, por exemplo. Eu já joguei logo o maior mercado do mundo, foda-se, mas para vocês entenderem. A gente está falando de um mercado que tem muita deficiência em vários setores. Então, cara, vai chegar um momento, a gente teve, eu não sei quanto tempo, mas eu lembro de mais ou menos 2 anos, de Petrobras ficou sem pagar absolutamente nada em 2 anos. Tanto que quando ela pagou, virou festa, meio, caralho. Porque, cara, é isso, né? Vale ficou muito tempo sem pagar. E a gente está falando das 2 maiores empresas do país. Então, imagina como seria o resto. Mas é muito importante que a gente entenda isso. Cara, vai chegar um momento que pode, por conta do setor, por conta desse segmento, por conta da saúde financeira, que essa empresa não vai pagar. Mas aí você faz esse tipo de estudo, por exemplo, por que eu comentei Itaúsa? Itaúsa, eu não lembro em um momento que ela deixou de pagar dividendo. Eu não lembro. Mesmo em mesmo em coronavírus, eu não lembro se ela parou de pagar. Porque é uma empresa que tem uma saúde financeira excelente. Ela tem vários ativos e vários recebíveis de diferentes segmentos. Para quem não sabe, por exemplo, ela, além de ser controladora de Itaú, ela é controladora da Alpargatas. Então, ela tem vários segmentos ali dentro. E ela consegue diversificar dentro da sua própria empresa esses ganhos. Se, por um lado, ela pode ter tido, sei lá, inadimplência por conta de Itaú, ela passa a ter muita venda online com Alpargatas. Estou jogando um exemplo. Então, é sempre importante a gente voltar nesse primeiro tema, o estudo da empresa, o estudo da saúde financeira, o estudo do segmento, e assim vai. Mas Boa. E falando aí de Itaúsa, Itaú, então no mercado financeiro eu acho que muita gente já ouviu falar, não sei se sabe da nomenclatura, que tem diferença para alguns tipos de empresa, né, André, que a gente chama das blue chips e também tem as small caps, né? Então, assim, para vocês ficarem entendendo que blue chip são aquelas empresas grandes, consolidadas no mercado brasileiro, exemplo de Petrobras, Itaú, e nós temos também as small caps também, que são as empresas, assim, teoricamente falando, pequenas comparadas a essas outras, né? Então, é importante a gente... Vou perguntar para você, por que é importante a gente investir tanto em blue chip como em small caps? Qual é a vantagem de ter na carteira uma empresa robusta, uma empresa grande, e também qual é a vantagem de ter na carteira uma empresa pequena ali, para quem está começando a investir? Cara, uma empresa grande, uma empresa que tem esse tamanho, que é uma blue chip, ela te dá segurança. Na teoria, ela te passa segurança. Então, quando a gente fala de banco, de Petrobras, de Vale, de grandes empresas, de, cara, verdadeiros conglomerados, de bilionários, trilionários muitas vezes, a gente está colocando na nossa carteira aquela de segurança, aquela, ela vai ficar aqui, ela pode estourar um dia, ela pode cair um pouquinho no outro, mas ela sempre vai ficar ali naquela média. E há estudos, obviamente, que é natural que o valor dessa empresa ela cresça. Correr bem, é claro. Mas esse é o primeiro ponto. É super importante você ter blue chips, porque elas são as empresas que te trazem segurança. Agora, as small caps são as empresas que, de fato, elas podem te dar um ganho nessa variação.
eu dei o exemplo de Via Varejo. Cara, Via Varejo é uma small cap, não sei se está ainda até no índice, eu acho que deve estar ainda, mas era uma small cap de R$4, de R$5, que teve seu valor aumentado em 3 vezes. Teve um momento durante a pandemia que, cara, ela aumentou 5 vezes o seu valor, o seu preço nesse caso. Mas é importante as small caps também, não é que você investe em qualquer uma e você tem esse ganho. Lembre-se sempre, cara, é aquele negócio do risco-retorno. Se você investe numa small cap, você tem muito mais chance de ganhar com a sua variação do que você teria numa blue chip. Agora, você também tem muito mais chance de perder. Quem investiu em Oi há 6 anos atrás sabe muito bem do que eu estou falando. A gente está falando de uma small cap que, cara, derreteu o seu valor. Derreteu o preço no mercado. Então, mas é o risco que você corre quando você investe numa small cap. Uma saída para isso, né, a gente pode até também estender esse assunto, a gente tem índices, né, você consegue comprar índices. Então, o índice basicamente o que é, né? Ele é uma cesta de ações daquele índice. Então, por exemplo, a gente tem BOVA11. BOVA11 é a cesta de ações que você compra do Ibovespa. Então, você está investindo praticamente só blue chip. Então, ali o BOVA11 ele é a tua segurançazinha. É a coisa que você vai jogar e tal, vai ser ótimo. E a gente tem o Small 11, que é justamente de small cap. Então, ao invés de você escolher uma empresa e partir para esse lado de, cara, ou posso ganhar muita grana ou posso perder muita grana, se você vai para o lado do índice, você acaba conseguindo ter um pouquinho mais de segurança, porque vai ser um conglomerado de empresas. E, cara, se todas derem ruim, é muito difícil. Então, existe justamente por isso essa segurança dentro desse índice. Por isso que é interessante. A gente estava falando de diversificação, essa é uma delas. E também tem se a gente quiser comprar, tá atrelado à Bolsa dos Estados Unidos, a gente tem o IVVB11, que é o índice que replica ali o S&P 500, que assim, a gente comprando esse índice é como se fosse uma ação, um fundo ali, só para vocês entenderem de uma maneira bem prática, que com uma cota desse fundo, consequentemente você vai estar investindo nas maiores empresas ali dos Estados Unidos. Então, bem que renda variável, a gente vai comentando, vai abrindo um leque ali de coisa. Então, agora a gente já está falando de ETF. ETF é como se fosse um fundo de índice. Então, a gente compra uma cota que tem várias empresas, que nem ele falou. BOVA11 é o índice do Ibovespa, o IVBB11 o índice do S&P 500. A gente tem o índice dos fundos imobiliários também, né? A gente tem o SMAL 11. E em breve a gente vai ter o Hashdex, né? O índice das criptomoedas. Então, a parte de, assim, gente, renda variável, para quem realmente gosta, a gente tem o leque de possibilidades, não só ficar ali com ações. Então, a gente tem fundos imobiliários, a gente vai falar um pouco ali também de ETF, a gente já está falando ali de ETF, né? Mas só complementando o que o André estava falando, a principal vantagem ali de investir numa empresa grande, que são as blue chips, é segurança, que já está consolidada no mercado. E as small caps a gente tem um risco muito maior, mas a chance do nosso dinheiro valorizar é muito grande. Por quê? Vamos pegar o exemplo de Petrobras. Petrobras é uma puta empresa aqui no Brasil. Qual é a chance da gente pegar a Petrobras dobrar de preço em 2 anos do que uma empresa pequena, emergente, que a todo momento ela está se valorizando, pegando capital ali investido. Então a chance de Petrobras dobrar de preço é muito pequena comparado a essa empresa, a small caps, que são empresas pequenas, né? Então já essas empresas pequenas, por ter o maior risco, a chance delas dobrarem de preço é muito grande. A gente falou muito aqui de Via Varejo, para quem não sabe, Via Varejo é a dona ali da Casas Bahia, Ponto Frio, tem mais uma ou outras duas ali que eu não lembro agora, no caso. E Via Varejo, você falou, chegou a R$4 recentemente, e esse ano bateu R$22. Então, uma empresa que há pouco tempo, há 2 anos é pouco tempo, tá batendo R$4. Então, já pensou se você tivesse comprado uma ação a 4 e vendido ali a R$2? Então, você consegue ter ali esse lucro, né,
com small caps muito mais fácil do que Petrobras ali, você comprou a 20, Petrobras sempre fica ali em torno de, teve a crise, chegou a 15 e tal, mas Petrobras fica nesse entorno de 15, 20, 30 reais, né? O mercado, ele traz ela. Eu já entrar em um pouco mais avançados, eu não vou nem falar muito. Porque o mercado, naturalmente, ele traz ela. Cara, a gente está falando realmente de umas maiores empresas do país, assim. O cara que vê, se eu vejo Petrobras a 15, como eu vi, por exemplo, lá no negócio coronavírus, eu comprei, mas na hora. Eu comprei a 15 também. Compra, é natural, e com isso você vai aumentando o preço dela, e com isso o mercado vai puxando ela de volta. É muito natural isso. Que não é tão natural para uma small cap. Uma small cap, ela tem esse movimento natural do mercado puxar ela. É muito difícil, cara. É muito difícil acontecer. Recentemente eu estava lendo um livro do Peter Lynch, gestor de fundos, tal. Quem não sabe, pesquise sobre esse cara, compre o livro dele, venho, é pica. E, cara, a gente tava conversando, falando com o velho, tô louco. Tava vendo o negócio do livro dele, ele falava, o meu foco era empresa, 70% do fundo era empresa blue chip, cara, era empresa do o meu 30% era a minha parte loucura, é onde eu conseguia arriscar. E eu passo a estudá-las dessa forma. O Warren Buffett, ele já tinha uma estratégia um pouco diferente. Ele olhava unicamente para empresas que estavam em recuperação. Quando chegou num ponto que ele tinha tanta grana que ele passou, de fato, a comprar a controladoria dessa empresa e reestruturá-la. Mas ele passou basicamente a vida inteira estudando ações que estavam em baixa, que estavam numa queda muito grande e não tinha muita explicação para aquilo, ou se tinha, como era o caso de Via Varejo não estava R$4 à toa, estava porque, cara, a sua controladora na época, o seu controlador, seus coordenadores eram péssimos gestores. Quando troca esse negócio, é a hora que você olha com um pouquinho mais de atenção. Cara, quem que é o cara que vai assumir? Quem são as pessoas que vão entrar? Qual que é a primeira ideia deles? Eu sempre uso esse exemplo, porque eu entendo bastante de Via Varejo, porque eu sou muito consumidor dos produtos deles e porque acabei precisando estudar muito mais a empresa. Cara, eu lembro que há mais ou menos uns 5 anos atrás, por aí, eu acho que eu comprei meu notebook por lá, o antigo, comprei pelo Extra, online, e ele estava para chegar em uma semana, ele foi chegar, brother, em uns 20 dias. E beleza, na época, porra, nem sabia, tava fora do mercado, não sabia ainda o que era Via Varejo, não sabia que o Extra era deles, acho que nem era na época, era do Grupo Pão de Açúcar. Cara, esse foi ano passado, finalzinho do ano retrasado, não sei. Eu comprei meu celular, esse que eu estou usando agora, pelo Extra também. O prazo era 5 dias úteis e ele chegou em 2 dias úteis. E isso me fez lembrar que o coordenador de Via Varejo, quando ele assume, a primeira coisa que ele fala é justamente na logística. É justamente a gente precisa arrumar logística. Minha maior perda aqui, cara, a maior porrada que eu tomo é em logística. Que processando, a empresa muitas vezes processando a gente. Então, tinha muito desse negócio. Eles melhoraram, eles se promoveram nesse sentido, tiveram várias mudanças internas, mudanças de investimento, e isso fez com que a empresa ela passasse a olhar para outras frentes, e o mercado começou a olhar para a Via Varejo de uma forma diferente. Vou olhar, claro, ainda pelo índice de mercado. Continua sendo uma small cap, mas a gente está falando, cara, de uma baita empresa hoje, de uma empresa que ao menos está reestruturada, que era justamente o que o Warren Buffett ele tinha como filosofia nesse momento, que era, eu vou comprar empresas que estão em recuperação, que estão, cara, tentando subir de novo, e vou esperar, porque uma coisa vai acontecer. Mas para você fazer isso, obviamente, você precisa estudar muito a fundo a empresa, você precisa entender exatamente o que vai acontecer ali. Por isso que você comprar isso pode dar certo. Mas, cara, a chance de dar errado ela também é muito grande. Eu dei o exemplo de quem comprou Oi há anos atrás, hoje, cara, já deve ter se livrado, com certeza, mas não tá nada feliz. Foi um chute, foi uma coisa arriscada que não deu certo. Sim, boa. E tipo assim,
Você citou ali o Warren Buffett, né? Então, falando ali de ações, né? A gente tem algumas situações ali que a pessoa pode comprar e vender algumas ações, né? Então, foi uma pergunta ali da Penélope. Então, a gente tem o day trade, que está um pouco famoso no mercado, que é aquela pessoa que vende cursos ali e tal. Sai até uma notícia que um cara perdeu, acho que 200 mil e se suicidou, infelizmente, né? Recentemente. Foi hoje que saiu essa notícia. A gente tem a modalidade de swing trade e também a gente tem a chamada position trade ou buy and hold, né? Então, qual seria a principal diferença e a vantagem ali desses três tipos de você comprar e vender uma ação ali hoje no mercado? O buy and hold, ele basicamente é quando, cara, você compra realmente para segurar, né? Acho que a palavra já em inglês ela já diz isso, é compre e segure. O que é esse compre e segure? Eu vou investir numa empresa que eu acredito tanto no potencial de crescimento financeiro, valor dela, quanto na sua saúde financeira, ou seja, a gente volta para aquele assunto de renda também e tal, que é uma empresa para a vida, é uma empresa, cara, Uhum. largar a tua carteira. O swing trade, ele é muito parecido, mas ele tem algumas diferenças no sentido de, cara, eu vou comprar e vou segurar mais um pouco ela, que, por exemplo, foi o que eu fiz nessa época com esse exemplo de Via Varejo, que foram que pessoas fizeram comprando o Petrobras no início da pandemia, porque estava muito baixo, como ação, vender lá na frente. Não era aquela coisa que eu olhava e falava, cara, quero a vida inteira a Petrobras na minha carteira. Não, eu quero daqui a Uhum. bater tal preço eu vendo. Mas é uma segurança. Por definição, o swing trade ele é basicamente uma operação que dura mais de um dia. Essa é a definição dele. Uhum. É lógico, isso pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um ano, depende do que você quer. E aí, como você disse, o mais famoso, que é o day trade, hoje, cara, é o que mais pega, porque a gente tem, é o assunto mais falado, é o que fez crescer todas as corretoras no Brasil, não tem jeito, acho que a gente é muito refém hoje do day trade por conta disso, Uhum. pessoas falando demais sobre isso, que basicamente é uma operação aberta, fechada no mesmo dia, uma especulação. Então, o que o cara ele consegue, por exemplo, com isso? Ele pega um dia que, cara, ele sabe que é uma ação que vai ficar muito volátil, que ela vai subir, por exemplo. Eu estou tentando lembrar de algum dia específico aqui, mas eu só lembro de quedas que aconteceram. Mas, enfim, cara, é um dia que Petrobras vai sair uma notícia lá para o outro dia, tal, ali, sei lá, no meio da tarde, vai sair o balanço de Petrobras, você compra ela logo na abertura às 10 da manhã, ali de manhãzinha, cara, saiu o balanço do mercado, porra, alvoroço, porque saiu muito maior do que a previsão que eles tinham, e você vai lá e vende no mesmo dia. Então ali você já tem um ganho durante esse dia. Né? Você tem, sei lá, você comprou a 20, vendeu a 21, você leva R$ 1 para casa a cada ação, né? Uhum. De ações que você tinha, você leva para casa naquele dia. Então o day trade ele tem por definição compra e venda, aliás, operações abertas e fechadas no mesmo dia. Você também pode vender e recomprar. Né? Esse vender e recomprar, eu estava falando, o que eu mais lembro é de ações que caíram, porque É verdade. atenção. Então, a gente tem, inclusive, da Petrobras, que eu tenho esse bem fresco na memória, que foi quando o Pedro Parente ele sai da Petrobras e logo começa uma greve de caminhoneiros, né, de diesel. Aquele dia, muita gente não sabia o que podia acontecer. Né? A gente tinha algumas negociações rolando para parar a greve e tal, e no meio da tarde o se pede demissão e vai embora. Né? Saca as coisas dele e vaza. Naquele momento, cara, a Petrobras ela teve uma queda. Então, o que o investidor ele poderia fazer, o investidor de day trade, né, esse trader? Ele poderia vender, por exemplo, a R$ 22 e recomprar a 20. Então, é como se eu vendesse para uma pessoa realmente algum produto a R$ 22, eu vou lá e compro de outra a 20. Né? Então, Uhum. eu neto essa operação, ou seja, eu zero, eu fico sem nada, né, Petrobras em si, mas eu fico com esses R$ 2 por ação no bolso, leve e vou embora.
Então, o day trade ele é muito famoso hoje, por conta de todas as notícias que a gente tem, por conta de todos os influenciadores digitais que a gente tem hoje para falar sobre isso. As corretoras elas também surfam muito a onda e falam muito sobre isso, porque, como eu falei, hoje acaba sendo um pouquinho refém, entre aspas, desse trader aí de day trade. Então, ela foca bastante nisso e assim vai. Isso, boa. Acho que o bastante importante falar para quem não tem conhecimento nenhum é assim, gente. Sobre ações, principalmente, né? Day trade, aquela que você compra e vende no mesmo dia. Você vai pagar imposto de renda, tá? Então, na maioria hoje dos investimentos a gente precisa pagar. Então, se você comprar e vender uma ação no mesmo dia e tiver lucro, você precisa pagar 20% de imposto de renda desse lucro que você tiver, tá? Então, aí, se você comprar uma ação e vender a partir do dia seguinte, aí já não é cobrado imposto de renda, porém, você precisa vender um total de 20 mil reais dentro daquele mês, que a gente chama de swing trade, né? Então, muita gente que compra e vende, trabalha assim com semanas, eles se policiam para o total da venda desses meses, dentro do mesmo mês, não ultrapassar 20 mil reais. Porque aí ele vai estar isento. Então a pessoa ela não precisa pagar nada de imposto de renda. Então essa que é a principal vantagem ali, acho, de você comprar e vender a partir do dia seguinte, se controlar ali, dependendo do volume de operações que você tiver, não vender mais do que 20 mil reais. Se você vender mais do que 20 mil reais dentro desse mesmo mês, aí você vai pagar 15% sobre o lucro que você tiver, tá? Então, além, nós temos algumas taxas, né, que são chamadas as taxas de corretagem, emolumentos e liquidação da B3. Então, a taxa de corretagem é cobrada pelas corretoras, algumas, que a gente sabe que outras já possuem isenção de corretagem, tá? Que é para justamente você inserir uma ordem. Só pelo simples fato de você inserir uma ordem, você vai pagar um determinado valor, tá? E aí, se você inserir duas, três, você vai pagar aquele valor fixo por ordem. Então, se você quiser começar a investir ali, eu acho que o mais importante é a questão da usabilidade da plataforma, se você acha que é uma plataforma confiável, porque não adianta nada você não ter zero de taxa de corretagem, porém ela ser uma plataforma ruim, ali que trava, não traz uma confiança ali para você, então tem que achar esse custo-benefício ali. A gente tem diversas corretoras hoje no Brasil, tá? E também eu acho que a gente tem que diferenciar também, acho que muita gente não sabe, né, André, a parte dos lotes. Acho que a gente até poderia conversar com elas que nós temos dois tipos de lotes hoje no mercado, que é o lote fracionário e o lote padrão para você comprar as ações. Qual seria a diferença ali, André? E o que a pessoa precisa para comprar um lote padrão de uma ação e comprar um lote fracionário dessa mesma ação? O que ela precisa fazer? Eu lembrei de uma história, eu conto no final. Cara, o lote, ele é basicamente o lote padrão, né? Geralmente em ações a gente vai falar de um lote padrão de 100 em 100. Ou seja, se eu querer, vou abrir meu home broker, vou comprar Petrobras, vou colocar lá Petro 4. Se eu colocar só Petro 4, eu só posso comprá-la de 100 em 100. Né? Então, porra, às vezes eu tenho grana para comprar 99. Né? Então, o que você faz? Você coloca um F no final, de fracionado. Então, ao invés de você comprar Petro 4F, aliás, desculpa, ao invés de você comprar Petro 4 apenas, você coloca Petro 4 e um F no final. Isso serve para todas as ações. Então, YouTube 4F, Ciel 3F, assim vai. Sempre quando você for comprar de 1 a 99. Alguns ativos, o lote padrão dele já é 1. Ou seja, você não vai precisar colocar por exemplo, fundos imobiliários. O lote padrão dele é 1. Então, você já vai comprar ali, por exemplo, TG Core, Tegar 11. Ele já é de 1 em 1. Eu só tenho dinheiro para 50. Eu vou ter que colocar Tegar 11F? Não precisa. É só Tegar 11 e manda bala. Executa aquilo. Mas é mais ou menos dessa forma. É sempre importante você olhar, tá? Porque o que acontece? Tem ativo, né? Tem ação que ele tem um lote padrão de 10, tem fundo que tem lote padrão de 1000.
quando o preço quando ele é muito baixo, acho que tem até um fundo da Amazônia, Finan, sei lá o nome dessa porra. É, o Finan. Isso, é 1.000 lotes daquele negócio. Então, sempre tem essas particularidades. Mas, assim, geralmente, a ação é 100 mesmo, fracionado é 1, fundo imobiliário vai 1 total mesmo. Para vocês entenderem, nos Estados Unidos, o lote padrão é 1, é normal. Isso é uma ideia da Bolsa trazer isso para cá. Mas aí entra algumas outras questões operacionais internas da própria B3 do porquê não fazer. Mas há esse projeto, há essa ideia. E eu tenho um amigo, ele trabalhou comigo na XP, o apelido do cara é Facão. Né? Eu não sei se tem alguém aqui que conhece ele, que eu vi uma galera entrando que trabalhou comigo e conhece ele, não sei se eles estão aqui, mas ele, esse cara, uma vez o cliente ligou para ele, aí ele tava falando, sei lá, Petro 4, não sei o que, pipi, popó, aí Petro 4F que você tem que colocar, você não tá colocando, ele, mas F de quê? De faca ou de facão, maluco? Da corretora, facão, porra! Então, o cara ficou Facão. Olha, falando do Finan. Mas aí, André, tipo, muita gente não sabe, né? Pode até ser curiosidade. Tem diferença de preço de eu comprar Petrobras no lote padrão e comprar Petrobras no lote fracionário? Exemplo só, não é indicação, né? Só exemplo. Tem diferença de preço? A gente está falando de 2 mercados diferentes, tá? A gente está falando do mercado de lote padrão e a gente está falando do mercado de lote fracionário. Geralmente não tem uma distorção muito grande. Tipo, cara, você vai comprar Petrobras fracionada a R$20 e no mercado padrão tá 25. Não existe isso, mas há diferença. Justamente por serem mercados diferentes. Ou seja, são ofertas diferentes. Por exemplo, eu estou tentando comprar Petro 4F, 99 ações. O Brian está querendo comprar Petro 4, só, 100 ações, um lote. E ele coloca uma ordem a 25,10, eu posso muito bem colocar uma ordem a 25,11 e esperar. Ou seja, existe essa diferença, isso é normal. Então, não achem estranho se eles acabarem vendo ali Petro 4 diferente, um preço de Petro 4,11 e assim vai. Mas nunca vai ter uma distorção muito grande. Nunca vai ser algo muito distorcido. Quando geralmente a bolsa intervém, então assim, realmente não é normal. Acho que eu cheguei até a comentar porque alguns clientes acessam a plataforma, o Home Broker, vê lá a ação da Petrobras, aí já até conseguem ver o gráfico, né? E aí só que eles inserem uma ordem no mercado fracionário, colocam 10 unidades. Eles veem lá que o gráfico de Petrobras bateu naquele preço que ela tinha enviado a ordem, só que não executou a ordem. Aí a pessoa acha que está com algum problema, estão roubando ela. Pode acontecer, né? Por justamente o que nem você falou, são 2 mercados diferentes. Então a ação do lote padrão, que é esse de 100 em 100, pode chegar em um determinado preço, e a do fracionário não pode ter batido esse preço. Então, a pessoa tem que realmente se atentar, se ela quiser ver o gráfico, alguma coisa ali na plataforma, ela tem que colocar de acordo com o lote que ela está inserindo, com F no final. E se eu quiser comprar 150 unidades de uma determinada ação, infelizmente vou ter que enviar 2 ordens. Não tem como a gente comprar 150, assim, valores quebrados, 150, 250, 35, 235, por aí vai, somente com uma ordem, porque hoje nós temos 2 lotes apenas no mercado financeiro, que é o lote padrão, que é de 100 em 100, e o fracionário, que é de 1,99. E aí a pessoa ou ela insere uma ordem de 100 e a outra de 50, ou ela insere 2 ordens de 75, né, no mercado fracionário, e ela acaba comprando ali as 150, né? Deixa eu ver a panela. Poderiam me explicar sobre o horário da bolsa, call de abertura? Eu acho que deve ser call de fechamento aqui também, que o celular deu uma... E sobre o aftermarket? Horários, A bolsa, ela ainda
4 horas, então ela tem horário de negociação. Senão a gente não ia ter folga, né? Pouco, nem ia estar nessa live. A gente não ia estar na live. Então, a gente tem horário para negociação. Os mercados eles abrem em horários diferentes. Eu vou falar só de que é o mercado futuro e o mercado à vista. O mercado à vista é o mercado de ações, tá? O mercado futuro é onde a gente opera índice, dólar e tal. O mercado futuro ele abre às 9 horas, tá? E aí ele vai até o final do dia. Depois eu detalho um pouquinho mais, nós vamos focar mais no mercado de ações. A gente tem o mercado de ações que abre às 10 horas da manhã, tá? Ele vai até as 4h55, e aí tem esse call de fechamento. O call de fechamento, a gente chama de leilão, né? Ele é para a gente definir o preço de fechamento daquele papel. Então, dentro do leilão, a gente tem várias ofertas tal, que vão fechar o preço daquele papel naquele dia. Isso das 4h55 até as 5. Tem ação que pode passar um pouquinho desse horário, mas por regra, é isso. E aí a gente tem o aftermarket, que é pós-negociação do horário normal, que ele funciona das 5h30 às 6 horas. A gente não tem mais horário de verão aqui no Brasil, mas a gente precisa se adequar ao horário de verão dos Estados Unidos, porque a gente tem muita coisa atrelada ao dólar, então a gente precisa juntar esses horários, né? Fazer uma equalização. Então, durante o horário de verão nos Estados Unidos, a gente coloca um horário um pouquinho diferente. A abertura continua a mesma coisa, 10 horas. A grande diferença é que eu não tenho mais esse aftermarket. Ou seja, meu fechamento, ao invés de ser às 4h55, ele vai fechar lá às 5h55 e vai até às 6 horas. É a única diferença. Ou seja, eu não tenho mais esse after, eu vou direto, né? E aí a gente tem o mercado futuro. O mercado futuro, ele abre às 9 e ele vai fechar às 6 horas, tá? No horário de verão, quando tá rolando nos Estados Unidos, ele fecha às 6h30. Também tem essa diferençazinha aí. Mas, basicamente, é isso. Mercado de ações abrindo às 10 e o mercado de futuros abrindo às 9. Isso, boa. Então, ali, para quem quer comprar e vender ações, né? Então, você já sabe, gente, a partir de 10 até às 17 horas, né? Tem o leilão ali. E também, nem toda a ação faz parte do aftermarket, como se fosse uma saideira daquele dia ali da negociação, né? Que vai de 5h30 até 6 horas. Então, essa ação, ela precisa estar dentro ali do IBRX 100, né? Se eu não me engano, que são as 100 empresas mais negociadas dentro daquele dia. Então, tem muita gente que sabe da existência dessa saideira, desse último horário ali para negociar, porém ela tenta inserir uma ordem e acaba não conseguindo. Então, pode ser por isso, porque a empresa que ele está querendo comprar não faz parte das 100 mais negociadas, então ela não está sendo negociada aqui naquele último horário, tá? E por uma ferramenta de controle mesmo da B3, aqui da Bolsa de Valores do Brasil, esses ativos ali nesse último horário, nessa última meia hora, eles não podem sofrer variação maior do que 2%. Né? Então, esse é um mecanismo ali para evitar especulações e qualquer outra ocasião ali da Bolsa. Né? Cara, a gente já está varando 9 horas da noite já. Tem uma pergunta aqui. Qual a opinião de vocês em relação à compra de ações sem volatilidade? Cara, eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de... a primeira que me vem à cabeça é a Ambev, que anda de lado. Depende. Eu acho que tudo depende. Assim, eu, André, não acho muita graça. Mas aí depende, né? Se você realmente quer segurança, fala, cara, só vou comprar e vou esperar alguma coisa acontecer, acho que vale a pena. Mas assim, eu não acho muita graça, não. Acho que a gente pode citar, talvez, Itaúsa, se eu não me engano, no gráfico ali dela, não sofre tanta volatilidade, porém Itaúsa é uma boa empresa, paga ótimos dividendos. Entende, né? Então depende muito do que você vai querer ali com aquela empresa. Então, se você quer ganhar muito na compra e venda, realmente não faz sentido você comprar uma empresa com pouca volatilidade. Porém, se você quiser realmente ter ganhos expressivos na compra e venda, né, então você compra empresa ali com muita volatilidade. Que é tipo Via Varejo, que a gente falou muito que vou colocar Magalu. Magalu também
tem bastante volatilidade ali. Então vai muito do que você quer, né? Não, se você quer comprar que nem buy and hold, quero guardar ali durante alguns anos. Se a empresa for boa, não acho que eu não vejo problema nenhum. Se uma empresa não tiver tanta volatilidade, porém pagando, já que ela não tem tanta volatilidade, pelo menos ela deve pagar uns dividendos ali expressivos nesse período, né? Exatamente, perfeito. Acho que as elétricas também, as elétricas não têm tanta volatilidade assim no mercado, né? Porém, tem muitas que pagam dividendos bons, setor elétrico. Boa. E alguém tem mais alguma pergunta? Que eu acho que a gente vai finalizar daqui a pouco, porque se a gente for entrar no mérito de fundos imobiliários e ETFs aqui, tem muito assunto. A gente comentou muito assunto hoje de ações, né? De renda variável. Se alguém tiver alguma dúvida, só perguntar. A Penélope falou, Cgás é 5, tem pouca volatilidade, que eu tô sem óculos, tô quase, não tô conseguindo enxergar. Então é isso, né, gente? Eu acho que, resumindo aqui o papo de hoje, investir realmente em empresas que você realmente conheça, né? Assim, a ação é ser sócio realmente daquela empresa, né? Então, se você não tem essa mentalidade de sócio, então você deve buscar ali, pelo menos tem alguns tipos de operações, day trade, compra e venda no mesmo dia. Só tenha a ciência de que se você tiver um lucro, você vai precisar pagar um imposto de renda maior. Se você sempre vender ações com lucro, aí você precisa ter esse controle ali de não passar de 20 mil reais dentro do mesmo mês para não pagar imposto de renda, né? Quando terá mais uma live de renda variável? É sensacional essa live aí. Não quero falar, mas tinha assunto para mais umas 5 lives, sem brincadeira alguma. E a gente falou pouca coisa. Faltou falar de mercado futuro, ETF e fundos imobiliários. A gente pode agendar aí, sim, com certeza, para falar, né? A gente falou muito ali da questão de via varejo, analisar realmente a controladoria da empresa, ver se realmente a empresa está saudável, né? Então tem alguns indicadores que a gente pode falar que já é uma análise mais fundamentalista. Para quem não sabe, é aquela pessoa que realmente estuda a saúde da empresa, como é que está o balanço, se ela está endividada, se ela tem um caixa bom para sobreviver daqui a alguns anos, como é que está o setor dela. Então tem esse tipo de pessoa que faz esse tipo de análise, que é uma análise mais na saúde financeira da empresa. E tem também aquela pessoa que faz uma análise realmente só com os gráficos, que a gente consegue ficar um pouco mais fácil de identificar ali um ponto de entrada, quando aquela simulação está barata ali com os gráficos. Eu costumo utilizar um pouco das duas, né? Então pega uma empresa boa, dá uma olhada ali no gráfico para saber se está bom um ponto bom de entrar, né? Porque o quanto a gente tenta adivinhar ali o fundo, mas a gente nunca consegue, mas com a análise gráfica auxiliando ali, a gente consegue entrar em ações grandes, ações boas, e a gente consegue ter um lucro maior, né? Então o André pode até falar, hoje em dia, como é que você avalia uma boa empresa? Procura saber realmente só como é que está a saúde financeira dela, ou você usa um pouco ali dos gráficos, da análise técnica para tomar a decisão? Cara, eu nunca usei análise técnica na minha vida. Eu sempre fui muito fundamentalista. Então, eu sempre gostei muito mais de estudar planos futuros da empresa, de estudar os balanços que ela apresenta, resultado, relatório. Eu sempre fui muito mais para esse lado do lado de gráfico. Assim, respeito muito quem faz, mas para mim o que faz sentido realmente é essa leitura fundamentalista sobre a empresa. É claro que a leitura gráfica ela também funciona, isso é comprovado, né? Falando. Mas eu, André, sempre preferi uma análise mais fundamentalista sobre a empresa do que técnica. Boa. É isso então, senhores. Queria agradecer aí a presença de vocês, agradecer sua presença. Cara, esse papo aqui foi muito bom. Com certeza foi uma das melhores lives que a gente fez ali. E a gente abordou pouco, tipo, o tema é amplo, a gente falou um pouco ali de renda variável, tem muita coisa para falar, então acredito que a gente falou muita coisa interessante. Para quem está aqui na live, para quem vai assistir depois, eu vou disponibilizar depois ali no YouTube, ali nas redes sociais. Tem o André aí,
não sei como é que ele tá, se ele joga alguma informação ali, mas, tipo, eu tô com esse projeto ali de passar um pouco de educação financeira e investimento para as pessoas. Cara, queria te agradecer muito pela Bora. participação aqui, que foi sensacional, essa aula aí que o senhor deu aí pra gente, tá? Então, muito obrigado ali pela essa oportunidade. E vamos marcar uma próxima para falar de FII, ETF, que vai ser muito bom também. É isso aí, obrigado de novo pelo convite e com certeza, vamos marcar de novo que a gente vem. Vamos embora. Fechado. Obrigadão, boa noite, gente. Valeu, até a próxima. Valeu, Falou! falou.